A paz do Senhor, irmãos. Como vocês estão? Como passaram? Final de semana, né? Hoje já se inicia uma nova semana. Eu espero que sigamos, né? Na presença do Senhor. E hoje a palavra que o Senhor colocou no meu coração, confirmou também, está no livro de 1 Samuel, né, capítulo 3, que fala assim: E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias, não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos se começavam já a escurecer, que não podiam ver. E estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus, o Senhor chamou Samuel e disse-lhe: Eis-me aqui. E correu a Eli e disse: Eis-me aqui, por que tu me chamastes? Mas ele disse: Não te chamei eu, torna-te a deitar. E foi ele e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez Samuel. Samuel se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, por que tu me chamastes? Mas ele disse: Não te chamei eu, meu filho, torna-te a deitar. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel terceira vez. E ele se levantou e foi ali e disse: Eis-me aqui, por que tu me chamastes? Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Pelo que Eli disse a Samuel: Vai-te deitar, e há de ser que, se te chamar, dirás: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: Fala, porque o teu servo ouve. E disse o Senhor a Samuel: Eis que vou eu a fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir lhe tinirão ambas as orelhas. Naquele mesmo dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado contra a sua casa, começá-lo-ei e acabá-lo-ei, porque já eu lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo-se os seus filhos execráveis, não os repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca mais, jamais será expiada a iniquidade da casa de Eli com sacrifício, nem com ofertas de manjares. Irmãos, essa palavra me chama a atenção em várias vezes, né? Uma das vezes está no versículo 7, que fala assim: Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. Ora, Samuel cresceu no templo, né? E assim como a mãe dele tinha prometido a Deus que, se ela pudesse gerar um filho, se Deus desse um filho a ela, ele jamais, né, cortaria os cabelos, nem a barba, e que cresceria no templo ouvindo a palavra do Senhor. Mas aqui fala que ele não conhecia. Por que ele não conhecia? Porque a palavra do Senhor ali em Israel já não era mais pregada, já não era mais falada. O Senhor já tinha mandado um profeta falar com Eli, para ele corrigir os filhos, e Eli se fingia de surdo.
Então, a vontade do Senhor ali já não era mais feita. Então, Samuel não conhecia ao Senhor, não conhecia a Deus. Mas aí Deus fala com ele. Mas ali ainda restava um pouco de sensibilidade nele, que ele orientou Samuel, se chamar da próxima vez, fale, eis-me aqui, Senhor. Porque ele sabia que era o Senhor que estava falando com Samuel, era o Senhor que queria falar com Samuel. Mesmo Samuel sendo menino, mesmo a palavra do Senhor não tivesse sido manifestada naquele lugar, como era antes. Mesmo assim, ele teve a sensibilidade de falar para Samuel. Não sei o que é que ele esperava, acho que ele já estava temeroso, né? Porque nos versículos a seguir a gente percebe que ele ficou curioso para saber o que era que o Senhor queria com Samuel. E no 15 fala assim: e Samuel ficou deitado até pela manhã, e então abriu as portas da casa do Senhor. Porém, temia Samuel relatar esta visão a Eli. Então chamou Eli a Samuel e disse: Samuel, meu filho. E disse ele: eis-me aqui. E ele disse: que palavra é que te falou? Peço-lhe que não encubras. Assim Deus te faça, e outro tanto, se não me cobrires alguma palavra de todas que te falou. Então ele fala, o que ele falou? Não me esconda. Diga, senão Deus vai fazer o que quiser com você, se você encobrir isso de mim. Então Samuel lhe contou todas aquelas palavras e nada lhe encobriu. E disse ele: é o Senhor, faça o que bem parecer aos seus olhos. Olha como foi difícil Samuel falar para Eli o que Deus tinha falado, né? Que vinha com ira, né? Que ele e os filhos morreriam, porque ele encobriu os erros dos filhos, né? Porque os filhos estavam cometendo várias atrocidades, abominações, né? Perante a palavra do Senhor. E olha a grandeza. Aí eu vejo assim, eu fico surpresa com a resposta de Eli para Samuel, quando ele fala assim. Cadê? E disse ele: é o Senhor, faça o que bem parecer aos seus olhos. Em momento nenhum ele disse assim: oxente, menino, você quer me ensinar? Você acha que Deus ia falar comigo? Com você a respeito de mim? Você é uma criança. Mas ele ouviu, né, o que o Senhor tinha falado para ele através da vida de Samuel. Ele percebeu que para ser profeta não tinha nada a ver com idade. Ele percebeu que Deus usa quem Ele quer usar. E outra coisa que me chamou a atenção foi que Samuel não tirou e nem acrescentou uma só palavra do que o Senhor tinha dito a ele. Mesmo pela consideração que ele tinha com Eli, ele foi fiel ao que o Senhor falou. E será que estamos sendo fiéis à palavra do Senhor? Será que estamos tendo coragem de falar para as nossas lideranças, para os nossos superiores, o que o Senhor quer realmente? Ou temos medo de sermos julgados, de não sermos ouvidos,
por sermos novos na fé, por não conhecermos a palavra como Samuel não conhecia. Estamos sendo fiéis à palavra do Senhor. Estamos sendo fiéis ao que Ele quer que a gente faça. Que a gente venha, irmãos, ter coragem e sensibilidade de saber o que realmente o Senhor quer de nós. O que é que Ele quer de nós? Ele falhou em não disciplinar os filhos dele como era para ser. Hoje a gente vê, hoje em dia, quantos filhos matando pai, matando mãe. Foi de uma hora para outra? Não. Já acontecia várias coisas, mas que os pais achavam, isso é besteira. Isso é uma fase. Isso vai passar, isso é adolescência. E não corrige como é para corrigir. E o Senhor está ali mostrando. Vamos ser fiéis. A palavra do Senhor diz, né, que qual é o pai que vai cobrir um erro de um filho? O Senhor, Ele é misericordioso, Ele é amoroso, Ele é bondoso, mas Ele é justo. Ele é justo. O bom pai é aquele que corrige. E ele não fez isso. Tanto se que quando Samuel falou para ele, ele já sabia. Ele nem resmungou, porque ele já sabia. Ele sabia da falha dele, do erro dele. Que não devemos ser iguais a Elias, com nossos filhos, com os nossos pais, com os nossos irmãos, que a gente venha falar sempre o que o Senhor quer de nós. Porque isso é amor. Primeiramente a Deus e em segundo lugar para essas pessoas que a gente está levando a palavra. Que a gente venha dar crédito quando alguém falar conosco em nome do Senhor. Duvidou? Faça prova. Mas não ignore. Não ignore. Porque o Senhor usa os de perto. Então vamos ficar atentos. O Senhor usou Samuel, que ali era como filho de Eli, para que não fosse confundido. Então, quando a gente pede uma resposta ao Senhor, tá ali perto. Tá ali perto. Que a gente vai ficar sensível, irmãos. Para que a gente não pereça. Porque às vezes acontece alguma coisa com a gente, foi Deus que quis. Não, não foi Deus que quis. Deus mostrou, avisou, mas a gente mesmo assim quis fazer. Então foi Deus que quis? Não, Deus permitiu. A consequência dos nossos erros. Quando o filho pródigo quis sair da casa do pai, Deus permitiu. Teve consequência? Teve consequência. Ele passou fome, ele viu que os empregados do pai dele comiam melhor do que
do que ele estava comendo, que os animais, ele lembrou que os animais do pai dele tinham comida. E ele quis retornar à casa do pai como um servo, como um empregado, porque ele sabia que ele estaria melhor do que onde ele estava. Ele se arrependeu, mas teve consequências do erro dele. Que a gente venha obedecer é melhor do que sacrificar. Que a gente venha obedecer para que a gente não seja prejudicados. E até aqui, irmãos, o Senhor me sustentou. Fique com Deus. Um início de semana abençoado na presença do Senhor. Até mais.